Então, de novo, boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. É um dia realmente de muita alegria no nosso coração, estarmos aqui podendo celebrar essa data que nos é tão cara, né? E os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, vão com certeza vibrar junto conosco na mesma alegria que sentimos, e temos certeza que essas vibrações, assim como a música, alcançará o nosso querido médium, levando a ele todo o nosso sentimento, né, no dia de hoje. Há 114 anos, ele nasceu aqui neste local, onde funciona hoje o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então é realmente com profunda gratidão que a gente celebra essa data, porque foi uma data muito marcante para a doutrina espírita de um modo geral, porque voltava ao palco das encarnações um iluminado enviado de Jesus, depois pela vida e pela obra, a gente nunca duvidou disso um minuto. Ele trouxe uma missão muito importante de enriquecer os fundamentos da doutrina espírita, ainda tão jovem naquela época. E por meio da mediunidade abençoada, ele soube esplandecer, né, a sua vida com o seu exemplo, com tudo que ele trouxe, e ao final ele deixa de ser o médium, ele deixa de ser só o médium, ele deixa de ser só o mensageiro e se torna a própria mensagem, porque realmente ele se tornou uma carta viva do Evangelho. Gosto sempre de lembrar que ele escreveu para um grande amigo: as pessoas que se aproximam de mim querem ver o Evangelho em minhas atitudes. E isso é muito profundo, porque a preocupação dele de vivenciar realmente o Evangelho era muito maior do que a mensagem que ele psicografava. E eu fiquei olhando aquela frase: as pessoas que se aproximam de mim querem ver o Evangelho em minhas atitudes, e eu fiquei pensando, meu Deus, que riqueza interior que esse espírito tem para ter essa consciência. E vamos encontrar lá no livro Boa Nova os fundamentos, né? Porque tudo que Chico Xavier escreveu enquanto médium, ele direcionou primeiro para ele. Então, há o relato dos discípulos, quando Jesus os envia para divulgar o Evangelho, e o Mateus, ainda chamado Levi, diz: mestre, o que é que nós vamos levar de anotações para divulgar? Os persas têm os seus pergaminhos com seus princípios filosóficos, os gregos também têm as suas anotações, o judaísmo tem o Torá, e nós, o que é que nós vamos levar para poder consultar a mensagem da Boa Nova? Porque o Evangelho ainda não estava escrito, né? Os evangelhos ainda não estavam escritos. Então Jesus diz a Mateus: muito certo as pessoas levarem escrito o que vão divulgar, mas a mensagem da Boa Nova deve estar escrita no coração do cristão. Então é ali que o Chico vê que cada um de nós que se propõe a divulgar o Evangelho tem que se esforçar ao máximo de realmente procurar cada vez mais nos aproximarmos, né, deste caminho. Então, conforme o registro desta ata, que na verdade este livro faz parte do acervo do nosso memorialzinho aqui do lado, era um livro, naquela época, essa mesa aqui que você abriu está cheia desses livros. Naquela época, as pessoas que entravam no centro assinavam. Todo mundo assinava aqui na saída da reunião ou quando chegasse.
Então, é por essas assinaturas que a gente vê vários nomes venerandos da doutrina que passaram por essa casa, né? E aqui o livro de visitação se abre com uma ata de inauguração que eu não pude conferir a letra, porque quem fez esta ata não assinou. Diz assim, a humildade, né? Já que não era uma ata oficial, ele termina assim: e nada mais havendo que registrar, um dos presentes lavrou esta ata, a qual vai por todos assinada. Então, eu estou pesquisando ainda os escritos daquela época para ver se eu realmente confirmo se essa letra é do meu pai, que está aparecendo muito, ou de um secretário que teve aqui, que também trabalhava na Fazenda Modelo naquela época, chamado Nelson Esbampato. Então, depois a gente vai consultar direitinho quem que fez essa ata. E, então, conforme os registros desta ata, que é imensa, e nós apenas resumimos alguns lances, diz então que no dia 2 de abril de 1950, houve significativa e tocante homenagem, nessa data tão grata aos corações espíritas do Brasil, quando foi inaugurada esta sede. Então, o nosso centro foi fundado em 1927, mas esta sede definitiva foi fundada no dia 2 de abril de 1950, quando esses móveis começaram também, já estavam aqui naquela época. Então, esse prédio e esses móveis têm 74 anos. E a ata começa a contar quais eram os presentes. Todos os espíritas de Pedro Leopoldo, enorme comitiva de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Rio Grande do Norte, Juiz de Fora e Sabará. Com as presenças de Sabará, a gente pôde reconhecer a irmã do Chico, a Maria Xavier, né, a Tiquinha. E na varanda do edifício, aí no alpendre, o presidente do centro de então, Dr. Rômulo Joviano, entregou as chaves para Chico Xavier após pronunciar eloquentes e comoventes palavras que calaram profundamente na consciência de todos. Então vamos ver aí a imagem 1, era o centro naquela... A imagem 1 era o centro naquela época, hoje a janela do meio é uma porta que abre para a rua, com o funcionamento da livraria, para incentivar melhor a divulgação, né, da doutrina na venda dos livros. Do lado aqui, o portãozinho era pequenininho assim, e do lado à direita era um terreno que está aqui, claro, e onde nós vamos construir algumas edificações para contemplar as obras sociais dessa casa e também contemplar um memorial com tudo que nós tivermos de Chico Xavier. É neste murozinho aí que era a venda que Chico Xavier trabalhou por muitos anos de um senhor chamado Zé Felizardo Sobrinho. Então nós temos fotos dessa venda. E assim como conseguimos fazer a réplica da casinha, que o aniversariante de hoje... Fica em pé só um pouquinho, nós não vamos bater palma não. 2 de abril, lá do Rio Grande do Sul. Sempre que pode, ele passa aqui. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul é o nosso amigo ali de Viamão. Então, ele recebe as chaves dessa instituição com um belo discurso de Dr. Rômulo Joviano, que era um engenheiro agrônomo e diretor da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava naquela época. E o Dr. Rômulo diz: eloquentes e comovidas palavras que calaram profundamente na consciência de todos. Esta foto que a gente está cansado de ver por aí é exatamente no dia
da inauguração desse prédio. O Chico estava em pé ali e nesse canto ainda tinha uma estantezinha igual aquela, que depois a gente tirou e levou para a livraria. Então era ali que ele estava. Sempre que eu olhava essa foto, a ideia que me vinha era de um certo constrangimento, porque ele estava sendo homenageado, porque ele não gostava de ser homenageado. Teve nesse dia aqui um médium que se tornou muito famoso, com uma mediunidade muito exuberante, o César Bonnier, que ele faz um discurso em nome dos espíritas de todo o Brasil. E chama este acontecimento da inauguração desta casa de notável acontecimento. Quando Chico abre as portas da casa, ele eleva o pensamento a Deus e faz uma linda prece, que pena que não foi registrada, né? Ele faz uma enternecedora prece para aquela que 40 anos antes o recebia humildemente, cheia de carinho materno. A ela, a mãe desvelada e modesta, ele transmitia todas as homenagens que ele estava recebendo naquele dia. Após farta refeição, nós vamos ficar devendo a farta refeição, após a farta refeição servida pela família Xavier, imagino que ou o pessoal se reuniu, não reuniu aqui no fundo, porque na época eram muitas árvores, muita coisa, deve ter reunido na casa da família Xavier aqui na frente. Então, depois de um farto, eles chamaram de farta refeição, foi iniciada a reunião. A primeira pessoa que usa a palavra foi um nome bem conhecido no movimento espírita, que é o Ismael Gomes Braga, da Federação Espírita Brasileira. Ele chegou a ser presidente, não chegou? Não é do seu tempo, não, né? Deve ter sido seu bisavô. Vários representantes de várias instituições espíritas falaram naquela noite, e a Maria Xavier, a irmã que adoece quando o Chico tinha 17 anos de idade, ela adoece com processo obsessivo, e é na busca, vocês viram aí na música, é na busca do tratamento deste processo que Chico conhece o Espiritismo e entra para o Espiritismo. Ela fundou um centro em Sabará, movimentou lá, e a família dela ainda movimenta uma instituição muito valorosa, que faz um trabalho beneficente maravilhoso ainda em Sabará. E ela orou agradecendo as homenagens que o irmão dela recebia. Ela orou em nome da família. O secretário que lavrou a ata diz que foi uma festa admirável naquela noite de encantamento. Vamos ver as pessoas que estavam aqui, e a gente não consegue identificar quase ninguém. Pelas assinaturas, logo do início, a primeira assinatura é da Wanda Amorim Joviano, a filha de Dr. Rômulo, mas ela não está aí na foto. E a segunda assinatura é da esposa de Dr. Rômulo, a Dona Maria Joviano. E depois vem Dr. Rômulo, vem a assinatura do Chico, do Bonnier, vem a assinatura de várias pessoas, do André, irmão do Chico, da esposa dele, e vem a assinatura que a gente vai reconhecendo aqui algumas pessoas, passa para a gente, mas nós não conhecemos essas pessoas. Onde que eu resgatei essas fotos? Na revista Reformador, é uma revista da Federação Espírita Brasileira, que tem mais de 100 anos, e na edição de maio de 1950, trouxe uma reportagem sobre esta inauguração. Passa aí, Aninha. Estão aí as pessoas que estavam presentes. Eu pensei que esse aqui fosse Clóvis Tavares, mas eu não vi a assinatura dele. E eu tenho certeza que, pelo menos o César Bonnier, eu conheço pessoas que conheceram o César muito, vai ser possível localizar quem era o César aí. Passa mais.
Tá vendo essas senhoras? Não sabemos quem seja. Tem mais. Esse é o André Luiz, irmão do Chico, irmão mais novo. Era um médium excelente também. Tanto é que naquela época aqui no Luiz Gonzaga, onde o Chico psicografava mensagens de homeopatia ditadas pelo Espírito Bezerra de Menezes, o André sentava aqui, o Chico sentava ali e o André sentava por aqui assim, e também os dois juntos psicografavam mais de 600 receitas numa noite. O André era então um médium também fabuloso naquela época. E por que André Luiz do livro chama André? Por causa deste cidadão aí. Quando o espírito, talvez de Carlos Chagas, se aproxima do Chico no quarto, falando: eu vou ficar com você durante alguns meses para a gente ir se aclimatando, porque eu vou ditar vários livros para você. Então, numa bela noite, o Chico pergunta: e qual é o seu nome? E ele não diz o nome dele, ele só fala assim: qual é o nome desse irmão seu que está dormindo aqui do seu lado? Aí ele diz: André Luiz. Pode me chamar de André Luiz, então. Então é por causa deste André Luiz que o André Luiz chama André Luiz. Deu para entender? Essa é a revista Reformador. Não é esta capa que tinha a revista de maio de 1950. Nós temos ela aqui, mas já está encadernada. Então eu também não pude conferir a capa. Nós temos tantos números do Reformador e eu não sei exatamente onde que a gente vai conseguir localizar, e eu deveria ter localizado. Mas essa era a capa muito antiga da revista, e aí eles trazem uma reportagem que também a gente não vai ler, mas depois quem quiser a imagem a gente pode passar. E o que eu sei é que a revista faz uma reportagem. Foi lá na FEB que eu consegui essas fotografias, fotografias que estão na revista. Eles não têm mais as originais, e eles fazem um artigo que diz que a revista da FEB não tinha por hábito registrar inaugurações, mas, em especial, esta inauguração desta sede, eles iriam registrar pela benéfica projeção desse centro, que efetivamente é de âmbito nacional pelos serviços que vem prestando desde 1927, naquela época em 1950. Então eu trago essa história para vocês porque quando o Chico deixa este centro, ele sempre dizia: deixei na mão de irmãos muito valorosos que nós temos certeza que vai continuar a obra. E o Amarildo foi muito feliz quando um dos últimos versos ele diz: Luiz Gonzaga, que estou eu, não importa em que situação, o trabalho continua aqui dentro. Não com as mesmas luzes daquela época, mas apoiado pelas luzes daquela época. Temos certeza que os mentores que acompanhavam o Chico naquela época continuam nos abençoando aqui, nos iluminando. Quando ele foi embora, ele falou com meu pai e a minha mãe, que foram um dos que ficaram responsáveis por essa instituição. Ele disse: vocês estejam tranquilos, porque Emmanuel falou que ele continua aqui com a equipe dele, trazendo o socorro e o amparo necessário. Então nós estamos aí, e no final da ata, também finalizando a nossa fala de hoje, diz que num determinado momento muitas pessoas usaram a palavra, belíssimas orações, belíssimas explanações do Evangelho, e
Depois Emmanuel pede a todos um minuto de recolhimento e de silêncio, porque alguém ia ditar uma mensagem. E o silêncio e a concentração são feitos e surge Pedro de Alcântara, o imperador do Brasil, trazendo um belo poema que se chama Rogativa e que nós vamos apresentar agora. Pode passar. Aí está a mensagem que foi publicada naquela época e vamos ver agora verso a verso. Senhor, sobre este lar, erguido às dores, traze a consolação da tua graça, que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores, que neste ninho em paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso do teu braço amigo, no caminho do bem amplo e fecundo. Que sirvamos contigo lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Pedro de Alcântara. Por essa linda prece, foi encerrada a sessão inaugurada, a qual esteve presente a Federação Espírita Brasileira, pela representação do Ismael Gomes Braga e mais um outro da diretoria da FEB na época. Coincidentemente, e o acaso não existe, nós temos aqui, desde a década de 80, a sopa fraterna, que é servida todo sábado. Mas as senhoras da sopa ficavam lá no galpão, num ambiente muito gostoso, de muita fraternidade, de muita alegria, tudo capitaneado atualmente pela nossa querida Marta Xavier, que está de ressaca do aniversário dela, que foi ontem. Ela fez 90 anos e está muito bem representada pelas filhas e pelo genro que disputa o lugar de filho também, que eu já sei disso. E então ela hoje toma conta dessa sopa, mas as senhoras ficavam lá no galpão. E quando foi em 2005, o Amarildo, esse mesmo que fez a letra do nosso hino, teve a ideia de promover palestras para o grupo delas. Então, enquanto os filhos ficam na evangelização, temos 5 salas de evangelização lá no fundo, as senhoras vêm para o salão e naquela época recebiam palestras sobre qualidade de vida, geriatria, como fazer uma horta comunitária, questões humanitárias e não propriamente espíritas, porque era uma das exigências do Chico, que essa casa tivesse aberta para todos os credos, independente de raça, de cor, de religião, de orientação sexual, independente de qualquer coisa. E quando ele entrega as chaves aqui, ele já havia deixado, em 1934, registrado em cartório, o nosso estatuto reza que o dia que esta casa não for mais um posto de atendimento aos necessitados do corpo e da alma, que nós deveríamos fechar as portas e entregar a chave para a Fundação Ismênia do Estado de São Paulo, que é de onde saiu o coronel Arlindo, que deu o Chico o dinheiro para comprar este terreno e depois, quando ele viu que o Chico não ia ter como construir a sede, ele também deu o dinheiro para a construção da sede. Fundação Ismênia do Estado de São Paulo. Também vale a pena um dia a gente ir pesquisando por lá quais são os familiares do coronel Arlindo, que a gente nunca pôde externar ainda hoje a nossa gratidão, né? A gratidão que o Chico com certeza externou durante muito tempo. Quando o Chico vai comprar o terreno aqui desta casa, desse local,
ele escreve uma carta até para o presidente da FEB de então, dizendo da emoção dele ao encontrar os documentos da casa e ver lá no cartório por quanto a mãe dele havia comprado essa casinha com dinheiro de lavação de roupa, que tinha sido uma aquisição da mãezinha dele. E ele fica muito emocionado de ver que ela, naquela época, a mulher não rendia dinheiro. E naquela época ela já trabalhava e comprou o terreno. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Esperamos que agora, com as vibrações da música, o nosso querido Chico receba todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão.